Hoje é dia dele, o Boletim Informativo de Lançamentos de Suspense, onde eu faço uma pesquisa e apresento para vocês tudo de novidade que tá chegando aqui no Brasil, no suspense, literatura policial, mistério, nacionais, internacionais, tem de tudo um pouco, que é para que a gente já fique informado e comece a escolher o que tem vontade de ler ou não. Se você é novo aqui no canal, esses boletins são frequentes, então já se inscreve aqui para não perder nada e sempre ficar bem informado. Fiz uma seleção muito legal, gente, e assim, essa seleção em específico, tem vários livros aqui que eu quero, inclusive um deles eu já comprei. Então acho que a seleção de hoje promete e vocês também vão sair desse vídeo com vários desejados. Como sempre, eu vou colocar a capinha do livro aqui ao lado e vou falar brevemente sobre a sinopse para começar a despertar a tua atenção. Eu já vou começar com uma autora que eu amo e que eu acabei de comprar esse livro. Então assim, já tá mais do que indicado, que é O Segredo que Escondemos, da Carrie Slaughter. Ele tá saindo pela HarperCollins, com tradução da Marina Della Valle, tem 384 páginas e ele é o segundo volume da série North Falls, que começa com o livro Somos Todos Culpados. Aqui nós vamos conhecer a família Vickery, que é uma família que gera um certo burburinho e rumores ali no bairro onde mora, relacionados à violência. As pessoas sabem que algumas coisas acontecem dentro daquela casa, mas não têm certeza, mas os boatos e as fofocas correm soltos. Até o momento que eles escutam tiros e eles vão encontrar a mãe morta e a filha adolescente machucada no andar de cima. E é nesse momento que a detetive Amy Clifton é chamada para averiguar e investigar. A Amy Clifton é a protagonista lá do primeiro livro, é onde a gente conhece ela, conhece a cidade de North Falls, que é um lugar pequeno, um lugar onde todo mundo se conhece, mas também é um lugar onde as pessoas guardam ali os seus segredos, tanto é que teve treta lá na primeira história, e essa aqui não vai ser diferente. É um livro que fala sobre cicatrizes familiares, segredos perturbadores e aquelas coisas que ficam entre quatro paredes. Já tô super ansiosa, já comprei, mal posso esperar pra chegar. Com certeza, assim que ele chegar aqui em casa, eu já vou ler pra comentar com você. E eu fiquei apaixonada pelo primeiro livro dessa série, ele é muito bom, muito bem escrito, personagens interessantíssimos, e eu tenho certeza que esse segundo volume vai ser tão bom quanto o primeiro. Seguindo nos Segredos Familiares, outro livro que tá chegando aqui no Brasil é A Esposa do Meu Marido, da Carla Kovac. Eu acho que esse é o primeiro livro dela publicado aqui no Brasil, ela tá saindo pela Faro Editorial, com 272 páginas. Aqui a gente vai conhecer a Eva, que é uma mulher que 5 anos antes o marido dela tirou a própria vida, então ela vem se recuperando durante esse tempo todo, ela vem passando por esse luto, até que ela acha que de repente esse momento em que ela tá conseguindo superar. Ela encontrou outra pessoa, ela tá prestes a casar, tá prestes a seguir com a vida dela, e ela realmente tá no momento em que ela acredita que a vida dela tem um futuro após essa tragédia. Aí nós vamos pular pra outra personagem, que é a Madison, que é uma jovem que está namorando um outro homem chamado Theo, que é um homem charmoso, calado, que ela gosta bastante, e também tem planos para o futuro em relação a esse homem. E é claro que com esse título e com duas protagonistas, meio que a gente já imagina o que pode vir a acontecer, né? Vai ali ter a sugestão de que talvez o marido da primeira mulher, que teria tirado a própria vida, e esse namorado da segunda sejam o mesmo cara, eles são o mesmo homem. A questão é como é que isso teria acontecido, né? Esse é um livro, um suspense que vai falar sobre essa questão da troca de identidade, de segredos, mentiras familiares e talvez identidade roubada. Não sabemos direito, mas já fiquei curiosa. Outra autora que está chegando aqui no Brasil, que eu também não conheço e espero conhecer em breve, é o Sob Águas Traiçoeiras, da Robin Hardy. Esse livro tá chegando pela Astral Cultural, com tradução do João Rodrigues, e tem 304 páginas. Aqui o livro começa de uma forma bem dramática. Nós vamos conhecer uma personagem chamada Lee Gulliver, que ela tinha um restaurante e ela perde tudo. Ela vai à bancarrota e ela de repente se vê na rua, só com as roupas do corpo e um carro. Ela não tem mais nada. E é desse jeito que ela começa a dormir dentro do carro, em lugares diferentes, até um dia em que ela resolve estacionar perto da praia, onde ela vai passar a noite, e ela vai ver uma mulher se jogando no mar. Ela vai fazer a primeira coisa que vem à mente, que é sair correndo e salvar essa mulher. Essa outra personagem se chama Hazel e a gente vai descobrir ali ao longo da narrativa que ela vem de um contexto de violência doméstica, um contexto de relacionamento abusivo, e que ela tinha ali todos os motivos que levaram ela a esse ato extremo. E ali, aos poucos, né, conforme ela salva essa mulher e se inteira da vida dela, ela vai começar a ser colocada dentro da vida dessa mulher. E de repente ela vai se ver numa situação em que talvez o perigo seja pra ela, seja com ela também. Só que não tem mais como ela fugir porque ela já assumiu ali um compromisso de uma possível amizade. Promete tensão psicológica, bastante mentiras, e a gente entendendo ali dessas duas protagonistas, se tem mocinha, se tem vilã, aquele combo clássico do suspense psicológico. Agora, pra quem gosta dos mistérios japoneses, tem coisa chegando no Brasil também, que é Os Assassinatos da Casa de Kagonal. Esse é o livro que tá saindo pela Intrínseca, do autor Yukito Ayatsuji, com tradução da Lídia Ivasa e 288 páginas. Aqui a história vai se passar numa ilha, onde 6 meses antes da história começar, uma série de assassinatos aconteceu nesse lugar isolado. Esses assassinatos nunca foram resolvidos, eles permanecem um mistério em aberto, e de repente um grupo de universitários
universitários resolve ir até a ilha porque acha que eles podem resolver esse enigma. Eles são todos estudantes de ficção de mistério policial e eles vão até lá e vão se hospedar nessa casa decagonal. Porém, aos poucos, um por um, eles vão sendo assassinados e eles percebem que eles precisam resolver esse mistério mais rápido do que eles pensavam, antes que todos eles desapareçam. Ele é um mistério de resolução lógica, espaço numa ilha, com gente isolada. Já gostei, achei interessante e acho que eu quero ler. Harlan Coben tem livro novo também, chamado Não Se Deixe Enganar, que está sendo pelo Arqueiro, com 304 páginas, e tradução do Leonardo Alves. Aqui, pelo que eu entendi, a história se passa um ano depois de A Grande Ilusão, que é um dos poucos livros do Harlan Coben que eu li, aliás, e gostei bastante do plot twist final. Aqui a gente vai ter contato com o ex-detetive Sam, que agora ele trabalha como detetive particular, e um segredo dele de 20 anos antes parece que vem à tona para atormentá-lo, porque 20 anos antes, quando ele era mais novo, ele se envolveu numa possível morte, ou pelo menos ele acha que a pessoa, acha que a mulher com quem ele esteve envolvido foi assassinada e que ele talvez tenha alguma culpabilidade nisso, mas ele fugiu dessa situação e construiu uma vida. Até o dia que, no tempo presente, ele vai enxergar essa suposta mulher que teria morrido há tantos anos. Isso levanta a dúvida nele, Será que ele ficou esses 20 anos se escondendo de alguma coisa que na verdade não existiu? O Harlan Coben, ele é muito conhecido por escrever suspenses rápidos, sem muita enrolação e com plot twists interessantes. Realmente eu leio pouquíssimo do autor, mas esse aqui, se ele tem uma conexão com A Grande Ilusão, que é um livro dele que eu gostei, eu já fiquei interessada. Você é fã do Harlan Coben? Costuma ler algum livro dele? Se tiver uma indicação incrível, deixa aqui embaixo pra mim e pras outras pessoas que estão assistindo o vídeo também. Tem livro de um queridinho de muita gente chegando também, que é o Riley Sager, com O Desconhecido. Tá saindo pela Intrínseca, com tradução do Renato Marques, e 384 páginas. E esse livro também se passa em ilha. Vocês sabem que eu adoro suspenses que se passam em ilhas isoladas, é um dos meus recursos narrativos favoritos. Então, assim, tô adorando aqui que tem várias coisas que se passam em ilha e tem grande possibilidade de eu ler, principalmente se for do Riley, que é um autor que eu já gosto. E aqui a gente vai conhecer a história de uma atriz que está passando ali por uma série de dificuldades. Ela se chama Marian Keane e um dia ela vai conseguir um papel muito bom para representar uma história verídica. Só que o produtor dessa filmagem diz que os atores, as atrizes, enfim, precisam ir até essa ilha que foi onde tudo aconteceu para estudarem o caso, para sentirem a vibe do lugar e entrarem no personagem. Então ela e outras atrizes serão levadas para essa ilha, onde elas vão passar uma semana. E a questão ali da ilha é que em 1926, um grupo de mulheres que dizia-se que tinha habilidades especiais e morava ali de forma isolada, elas desapareceram. Elas sumiram no ar. E os boatos fantasmagóricos dizem que essas mulheres tinham se envolvido em algum tipo de sessão espírita macabra que havia liberado alguma coisa misteriosa na ilha, e foi por isso que elas sumiram. Então agora essas atrizes que chegam na ilha, elas precisam refazer a sessão. Que tipo de trabalho em equipe é esse? Eu não tô sabendo, mas eu não sei se eu entraria nessa, viu? E aos poucos, coisas sinistras e macabras começam a acontecer com essas mulheres na ilha, o que sugere um possível sobrenatural. O Riley, ele é bem conhecido por essas sugestões de sobrenatural nos livros dele. Na maioria das vezes, ele nega o sobrenatural no final dos seus livros, tá? Em outras, ele não nega, ele deixa a dúvida existindo. Então esse aqui, eu não sei pra que lado vai, mas estou curiosa e com certeza eu lerei. Mais um mistério japonês que tá chegando é o Mapas Estranhos do Ketsu. Tradução do Jefferson Teixeira, com 264 páginas e saindo pela Suma. E aqui eu quero comentar uma coisa que eu aprendi com a minha amiga Paty, do Books da Paty. A Paty é aficionada por literatura japonesa e ela fala muito sobre os estilos narrativos japoneses. E eu aprendi uma coisa com ela que eu achei interessantíssima e que eu acho que é interessante a gente comentar e compartilhar. O Ketsu, ele escreve Honkaku. Honkaku é um estilo literário japonês de mistérios lógicos, ou seja, não tem desenvolvimento de personagem, não tem desenvolvimento de ambientação, eles não se preocupam muito com isso. A preocupação do Honkaku é o raciocínio lógico. Então esses livros te apresentam desafios lógicos que você precisa resolver com as pistas que lhes são entregues. É por isso que esses livros, geralmente, eles são muito breves, eles são rápidos e eles têm pouco desenvolvimento. E é interessante que a gente saiba isso para que a gente vá pro livro com a expectativa correta, porque você não pode ir pro Honkaku esperando encontrar uma narrativa cheia de aspectos sociais ou desenvolvidos. Não é o objetivo desse tipo de livro. Você tem que ir pensando que é um mistério lógico, direto e feito para ser resolvido pela sua mente afiada. Não é legal a gente saber desse tipo de coisa? Então a próxima vez quando você for ler o Ketsu, quando você pegar um mistério japonês que seja um Honkaku, você vai saber exatamente o que você vai esperar dele. Mas voltando aqui pro livro, então, aqui nós temos um jovem universitário que ele volta pra casa de família porque a sua avó morreu e ele precisa lidar ali com toda a situação, o que vai acontecer com a casa, se vai ser vendida, se não vai. Só que quando ele chega na casa, ele percebe algumas coisas estranhas ali naquele ambiente, e o pai dele também não tá
tá se sentindo muito bem, ele percebe que tem um mistério ali no ar em relação à casa. E mais do que isso, a avó dele faleceu segurando um mapa estranho na mão. Um mapa ali que mostrava umas regiões diferentes, um parque. Ele não entende o porquê a avó dele tinha esse mapa em mãos assim que morreu. E é através da investigação, do raciocínio lógico desse personagem que a gente vai descobrir a verdade. Ou seja, ele vai nos apresentar os mapas, as anotações, os indícios e todas as pistas necessárias para que nós, leitores, resolvamos o mistério junto com ele. Outro livro bem legal que está sendo publicado agora, aliás, esse aqui eu acho que ele está sendo republicado, é O Crime do Cais do Valongo, da Eliane Alves Cruz, que está sendo pela Record, com 198 páginas. Aqui nós temos uma ficção histórica misturada com suspense, algo que eu gosto bastante e que vai se passar ali, vai ter uma conexão entre Moçambique e o Rio de Janeiro. Nós vamos conhecer dois personagens aqui, um livreiro mestiço chamado Nuno Alcântara e uma mulher escravizada chamada Moana. E o destino dessas duas pessoas vai se cruzar quando um comerciante for assassinado. Isso dá início ao mistério do livro. O livro é todo ambientado no Cais do Valongo, gente. O Cais do Valongo, ele é uma localidade ali no Rio de Janeiro, ele é um local que ele foi o principal porto de entrada das pessoas que foram escravizadas e trazidas para o Brasil. Então esse é um mistério, ele é um suspense que, além de trazer essa questão do descobrir o que aconteceu, ele também vai tocar nessa ferida da escravidão no Brasil através dos seus personagens e os seus destinos. Achei bem interessante, inclusive esse aqui eu já solicitei junto à Record, porque eu fiquei curiosa, quero ler, quero conhecer, então já fica a dica aqui no vídeo também. A Gillian McAllister também tem livro novo chamado Suas Últimas Palavras, que está saindo aqui no Brasil pela Record, com 378 páginas e tradução da Juliana Romero. Aqui a gente vai conhecer a história da Camila, que é uma jovem mãe que acabou de ter o CBB e ela tá terminando a sua licença maternidade, então ela tem que voltar pro trabalho em breve. Mas na manhã que ela acorda, preparada para voltar ao trabalho, ela descobre que o marido dela saiu muito cedo e deixou um bilhete misterioso para trás. Ela vai seguir com a vida dela, né? Vai deixar a bebê na creche, vai fazer tudo que ela tem que fazer e vai pro trabalho. E quando ela tá lá no trabalho, ela vai receber a visita da polícia, que vai falar para ela sobre um sequestro que acabou de acontecer e falar do marido dela. Ela já se apavora, né? Meu Deus, meu marido foi sequestrado. Quando na verdade eles dizem que não, o marido dela é o sequestrador, que é uma coisa que obviamente ela não imaginava, né? Que o marido dela poderia ser parte de algum crime. A partir daí ela vai ter que rever o próprio casamento e tentar descobrir o que foi que aconteceu e como é que o marido dela está envolvido nisso, do nada. Então ela vai começar, né, a investigar o relacionamento deles, o casamento e pro homem que ela ama e que de repente está envolvido num crime extremamente sério. Eu li o primeiro livro da Gillian, eu achei bem interessante, bem criativo, então eu também tô esperando uma coisa diferente dela aqui. Espero um plot twist diferentão, espero uma coisa que saia do comum e eu acho que esse aqui também promete bastante. Um grande hype da gringa tá chegando aqui no Brasil, que é o Bons Tempos da Carol Claire Burke. Tá chegando aqui no Brasil com tradução da Ana Castro pela Rocco, com 368 páginas. Esse livro ele tá muito famoso lá fora, ele é um livro que tá sendo muitíssimo comentado, já foi, o direito do filme já foi comprado, se não me engano, pela Anne Hathaway, que eu acho que vai interpretar a personagem principal. E esse livro tem uma sinopse que conversa muito com os momentos atuais, né, com os tempos atuais, que é o fato de que aqui a gente vai conhecer uma protagonista chamada Natalie, que ela produz para as redes sociais conteúdos de trade wife. Trade wife é esse termo que se usa hoje em dia para essas esposas que vendem a ideia da vida perfeita em casa, né? Ou seja, elas são mães, esposas, cuidam da família, elas cozinham, elas limpam, enfim, e elas vendem que essa ideia é a ideia mais correta para a mulher viver, né? Independente, né, da vida pessoal de cada uma. Só que essa Natalie, ela cria todos esses conteúdos, ela mora numa fazenda gigantesca, mas ela não expõe para os seus seguidores algumas coisas, como por exemplo, ela não cozinha porque ela tem chefes de cozinha, ela não limpa porque ela tem empregados, ela não lava roupa porque ela tem quem faça isso pra ela não cuida dos filhos porque os filhos têm babás, então ela vende uma ideia que ela meio que não vive, sabe? Até que um dia, que é aí que vem o grande plot twist da história, né, e fez o livro ser tão comentado, que ela vai acordar de manhã cedo na casa dela, na fazenda dela, e ela está em 1855. Ela já pensa se foi uma pegadinha, se alguém tá arrumando alguma coisa pra ela, se tem algum programa de TV sendo gravado, ela não entende o que tá acontecendo, e aos poucos ela se vê no papel de uma trade wife de verdade, ou seja, ela tem que cozinhar na fazenda, ela tem que limpar toda a fazenda, ela tem que cuidar daqueles filhos mesmo, ela tem que fazer tudo ali com os recursos de 1855, ou seja, não tem internet, não tem telefone, não tem luz elétrica, não tem nenhuma comodidade dentro de casa, né, ela tem que viver com a realidade de 1855. Então é um livro bem curioso, né, que lá fora já veio ali com um burburinho e tal, e que eu imagino que aqui no Brasil também vai dar o que falar. Agora, vamos entrar aqui nos livros-jogos, gente. Os livros-jogos, eles estão na moda no momento, e essa moda já tá chegando aqui no Brasil. Então vocês vão ver a partir de agora várias editoras lançando os seus próprios
os livros jogos, ou seja, são mistérios que o leitor tem que resolver. Por exemplo, um que a Bestseller tá lançando agora, que tem o nome sugestivo de Detetives no Banheiro. Esse é um mistério da Amy Diane Vogue, traduzido pela Lívia de Almeida, com 128 páginas. E aqui, gente, o nome é sugestivo porque é isso mesmo, tá? O livro apresenta 65 casos curtos de mistério que levam cerca de 3 minutos para serem resolvidos. E a proposta é que o leitor se torne um CSI e investigue esses casos, resolva os mistérios e larga o celular um pouquinho, deixa ele de lado e vá tentar resolver ali o mistério do livro. Se vai pegar ou não aqui no Brasil, eu não sei, mas se preparem porque tem bastante coisa chegando, viu? Uma continuação que está sendo publicada, né, e para os fãs do Agivide vai fazer bastante sentido, é O Espírito na Máquina, que está saindo pela Tordesilhas com 448 páginas. E esse é o terceiro livro da série Tempestade de Sangue. Eu tenho o primeiro livro, eu ainda não consegui fazer a leitura, então vou falar brevemente aqui sobre a sinopse desse terceiro, porque talvez você ali do outro lado esteja esperando por ele. O livro vai começar com uma questão bem pesada, que é o fato de que uma mulher bomba vai ali fazer o que ela se prestou a fazer e uma centena de pessoas vai sair ferida e alguns mortos também. É uma grande catástrofe. E logo a Júlia, que é uma escritora que esteve nos livros anteriores e que está aqui protagonizando esse livro também, e é uma policial que está de retorno ao serviço, ela vai ficar ali às margens da investigação. Ela não vai assumir propriamente dito a investigação, mas ela vai ficar sabendo do que está acontecendo. Esse é um livro que ele fala muito sobre polarização e radicalização, né? O que é muito comum para os suecos. Os suecos gostam de tramas políticas, eles não se esquivam de falar sobre isso nos livros dele. E esse terceiro volume, né, a finalização da trilogia, promete ir por esse caminho. Um suspense nacional que eu achei a capa muito bonita é o Cine Killer, do René França, saindo pela Gutenberg. Ele tem 224 páginas e fala do Pedro, que recebeu uma oportunidade muito especial na vida dele, que é substituir por um tempo o seu crítico de cinema favorito. Só que o Pedro não vai conseguir comemorar por muito tempo, porque logo depois desse crítico de cinema aparece assassinado, do que seria um suposto suicídio, né? Ele teria tirado a própria vida. Só que assim que o Pedro fica sabendo as circunstâncias dessa morte, ele percebe que a cena, né, enfim, reproduz uma sequência de O Exorcista. Logo depois, outros assassinatos também vão acontecer e todos eles reproduzem cenas clássicas de filmes de terror. E o Pedro, como é um expert no assunto, ele vai se tornar uma espécie de consultor para a polícia. E é ele que vai identificando que filmes de terror estão sendo encenados nos assassinatos. Eu acho que é o filme perfeito para quem gosta de filmes de terror, para quem conhece o assunto, conhece todos os mais famosos, e é um livro que se passa em São Paulo e mergulha então nos clássicos do cinema. Falando em livros-jogos, deixa eu comentar mais um que está sendo publicado aqui no Brasil, que é o livro interativo O Alice Não é Assassina, da Iris Starling. Esse livro está saindo pela Record, com tradução da Renata Petengil, com 240 páginas. Aqui a gente vai ter a Alice, que é uma jovem que desaparece do seu apartamento, e lá dentro eles vão encontrar um cadáver, um bilhete e um dossiê com milhares de nomes. E aí o leitor vai ter que ir interagindo com essas pistas para tentar descobrir o que aconteceu. O livro diz que são 46.600 suspeitos que você vai ter que eliminar até chegar no nenhum só. E o livro também apresenta 18 pistas lógicas. E pelo que eu vi do projeto gráfico, esse é um livro que você pode arrancar as páginas conforme você for trabalhando na história. Então ele é realmente um livro interativo. É um livro que você vai resolvendo o mistério e vai meio que destruindo o livro ao mesmo tempo, sabe? Como eu falei, eu não sei como é que nós, né, o público brasileiro vai receber todos esses livros interativos, mas eu acho que é uma ideia muito legal para quem quer sair um pouco do celular, para quem quer ter uma atividade divertida para fazer, para quem gosta de resolver mistérios, para quem quer passar tempo, mas talvez não queira passar esse tempo no celular ou não queira passar o tempo, às vezes, lendo o livro mesmo, mas quer o livro para interagir, pode ser interessante. Se vocês comprarem algum livro interativo e gostarem, vocês me contam, tá? O próximo livro é Os Jogos Mais Perigosos, do James Patterson, em parceria com o MrBeast. Está saindo pela HarperCollins, com tradução do Ulisses Teixeira, e 432 páginas. O MrBeast, eu não conheço ele muito, mas eu sei que ele é um youtuber, né? Um criador de conteúdo muito famoso lá fora. E ele tem esses desafios de sobrevivência. Eu acho que é isso que ele faz, não tenho certeza. Enfim, ele resolveu então se juntar ao James Patterson, que é uma empresa hoje em dia, né? Não sei se vocês sabem, mas o James Patterson não é mais um escritor que fica sentado na mesa escrevendo o livro dele. E eles então criaram esse livro aqui, que basicamente
é uma espécie de ficção científica em que a humanidade entrou em colapso e uma competição vai juntar 100 desconhecidos que vão competir por $1 bilhão e vão passar por uma série de jogos, provas e desafios brutais até restar apenas um. Não sei vocês, mas me lembrou uma mistura de Jogos Vorazes com o concorrente do Stephen King, algo assim. Esse particularmente não me chama muita atenção, tá? Eu não sou muito fã desse tipo de livro assim, que tem jogos e tal. A exceção dos Jogos Vorazes, que realmente é muito bom. Mas não sei, né? Nunca diga nunca, nunca diga dessa água eu não beberei, porque às vezes a gente bebe e é boa. Um suspense nacional com um toque juvenil, se você estiver procurando, é O Beijo do Assassino, da Stephanie Borba. Tá saindo pela Fara Editorial com 160 páginas. Então ele é um suspense mais curtinho, mais juvenil. Aqui a gente vai ter uma história que se passa num colégio em São Paulo, e a gente vai conhecer uma jovem chamada Clarice, que é uma bolsista numa escola de elite. A gente vai ter toda essa questão de que ela tá tentando se enturmar, ela tá tentando ser bem aceita naquele local. E ela vai meio que criar uma paixonite ali por um jovem chamado Ravi, que é muito popular, bonito, a estrela do colégio. E o Ravi, ele é filho de um autor de suspenses, ele é filho de um autor de thriller. E eles dois vão também estar envolvidos numa espécie de triângulo amoroso com uma outra jovem também, que é bastante popular na escola, algo assim. Até o dia que a Clarice, a nossa protagonista, vai desaparecer durante uma festa de Halloween. E logo depois um corpo também vai ser encontrado na propriedade da família do Ravi. Aqui nós temos um mistério, então, que se avoluma, que se adensa envolvendo esses jovens e promete assassinatos e intrigas com esse ambiente de escola de elite, mas com uma pegada mais jovem. E, gente, tem mais um livro-jogo que eu anotei aqui pra vocês, viu? Porque mesmo que eu não adquira tudo, né? Mesmo que eu não queira ler tudo, eu acho importante eu trazer pra vocês a informação do que anda acontecendo no mundinho dos livros de suspense, que é o livro Léa Não é Culpada. E já vou mostrar aqui o 1 e o 2, tá? Porque os dois já saíram. Tá saindo pela Intrínseca, ele é um livro-jogo com tradução da Ana Tércia Sintra. E aqui o primeiro livro, que é o Léa Não é Culpada 1, ele se passa em Paris. E um professor foi encontrado morto dentro de um apartamento. E novamente, você vai ter 13 pistas que serão deixadas dentro do apartamento e um dossiê com 40 mil suspeitos pra você ir riscando todos eles. E aí você tem uma junção ali de pistas lógicas e dedução que você vai fazendo pra encontrar a verdade. Já o Léa Não é Culpada número 2, ele também se passa na França e fala de uma cantora de ópera que foi morta dentro do seu camarim que estava trancado por dentro. Lá você vai encontrar também uma pista, várias pistas, né? 13 pistas que terão que ser resolvidas e um dossiê também com os nomes para você começar a eliminar o pessoal. Também a proposta aqui é que o leitor se divirta enquanto vai fazendo, que mexa no livro, que risque, que rabisque, que tire páginas e que se desconecte do celular um pouquinho. Será que vai dar certo? Não sei, eu sempre torço para que as coisas deem certo. De repente, os livros-jogos são os novos Bobbie Goods. Quem sabe? Gente, lembrando que todos os links para esses livros vão ficar aqui embaixo no box de descrição, tá? E se vocês comprarem alguma coisa com os meus links, vocês ajudam o meu trabalho e ajudam o canal a continuar. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like, deixar um hype se for possível, porque isso ajuda muito o canal a atingir melhores posições aqui dentro do YouTube. Espero os comentários de vocês, quero saber se vocês gostaram desse vídeo, se vocês já estão de olho em alguma coisa. Me contem porque eu tô doida pra saber, vamos conversar. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.